Can you describe the atmosphere, the excitement when you were working and you and your colleagues were working on the creation of Brasilia? Você pode começar falando só o seu nome para a câmera, por favor? Seu nome completo. Carlos Magalhães, arquiteto. E você pode descrever como é que era a atmosfera, como é que era o clima aqui na construção de Brasília? Eu quero começar dizendo o seguinte: se houvesse uma preocupação grande com o meio ambiente, se exigisse relatórios de impacto ambiental para essas coisas que estão aí, Brasília ainda não estava construída. Imagina a demora que existe para um relatório de impacto ambiental, para construir esse lago, por exemplo. Isso estava uma briga até hoje, mas devia ter feito que talvez essas casas estivessem mais afastadas do lago, o lago estivesse mais protegido, porque essa gente avançou, fez o diabo com relação ao lago. Did you think you were taking... Because he didn't really answer. He said he just wanted to start by saying that it was a huge... If they had made an environmental assessment before they built Brasilia, Brasilia would not have been built. Oh, that's quite interesting. We're in the wrong place for the question. Should I repeat that? Yeah, I mean, I like that answer, but I mean, let's come back to that later. Ótimo, ele adorou essa resposta, mas eu queria só relembrar como é que era a atmosfera aqui Eu vou dizer, porque eu ia continuar. Claro, claro. Porque essa coisa que está aí, esses níveis que está aí, são níveis de projeto. O que aconteceu foi que botaram as máquinas, os motoscrapes, os tratores, que construíram esse nível. Então, se você você chega na Praça dos Três Poderes, quando ela acaba, tem um muro de arrimo. Você vê, isso foi construído, foi feito. Então eu digo uma coisa a vocês: a gente saía de casa por um caminho para ir para o trabalho. Quando voltava, podia ser que aquele caminho não existisse mais. As máquinas tinham passado ali, desmanchado tudo. Então você tinha que procurar uma outra forma de chegar em casa. Isso era uma coisa do cotidiano, você ter isso no cotidiano, porque a velocidade da construção era fantástica. Isso aqui, esse gramado, esses ministérios, esses prédios, foram sendo feitos com estrutura metálica. E aqui nesse gramado foi uma verdadeira fábrica de lajes pré-moldadas, evidente, para poder terminar de construir, botar os pisos, botar os tetos desses negócios. Então, você imagina quantos edifícios são e quantas lajes dessas tinham que ser produzidas por dia para se acertar com o tempo necessário para construir Brasília. E mais aquele prédio lá de 28 pavimentos lá do Congresso, aquele também, do mesmo jeito, as lajes foram feitas aqui para botar lá. Então, era uma loucura, que isso aqui parecia o Egito, de tanta gente trabalhando, tanta gente carregando, tanta gente levando as coisas. E o pessoal fazia o progresso dessas cidades em volta, em todos os níveis, nível mais caro, mais barato e tal. Tanto que na segunda-feira, os engenheiros, as pessoas das obras, tinham que soltar os nossos operários que tinham ficado numa briga, numa cidade satélite dessa. Em Lusiânia, até Lusiânia, Formosa. E a gente precisava deles. Então tinha que trazê-los de volta. Então você ligava: delegado, é da Nova Cap. Esse cara aí é meu operário. Faz favor de mandar ele de volta. Very quick. He said it was lots of work when he left his house to go to his job, and on his way back, the way that he took to get there, it's not there anymore because the tractors have come and have rebuilt everything, so he had to find another way to go back home. And sometimes just things happening. Eu quero acrescentar uma coisa depois, que o programa dos engenheiros, pessoal mais escolarizado e tal, e que tinha mais poder econômico, é sair todo fim de semana até Goiânia, né? Uma cidade, Nápoles, o Formosa, o Lusiânia, esses lugares assim, para se divertir um pouco. So he was just saying about how they built all of this, how it was a whole huge construction site with lots of people coming and going, very lively, and that sometimes they had to release
some of his workers because the workers were got into problems like drinking in the weekends. So on Mondays it was very common that they called up the cops and said, release this guy works for me, I need him here. Okay. Agora deixa eu botar mais o horário de trabalho nosso aqui, principalmente quando fizemos a catedral. Nós tínhamos 3 turnos de trabalho aqui. Não é que eu trabalhasse 3 turnos, não. Eu podia chegar aqui meia-noite, 3 horas da manhã, a hora que me desse uma insônia em casa, eu vinha para cá olhar o que estava acontecendo aqui. E eu, pessoalmente, achava uma irresponsabilidade do Dr. Israel Pinheiro pegar um cara recém-formado, feito eu, e dar essa responsabilidade de botar isso aqui em pé. Okay. Que era uma coisa absolutamente inusitada. Isso era uma estrutura irreal. So he said, just wanted to add in that they had three shifts a day, 3 8-hour shifts, so it was 24-hour work. So it's not that he was here 24 hours, but he would come in the middle of the night with an insomnia. There were always going to be people here, and he personally think it was irresponsible of Jorge Pinheiro, who was the guy who was in command, to put him recently so young and recently. Okay. But did he sense a feeling that they were building a new Brazil? There was a sense of building a new utopia. Você tinha uma sensação, um sentimento de que um novo Brasil estava sendo construído? Tinha um quê de utopia nisso? Né? Isso é uma coisa que eu tenho na cabeça. Olha, tinham pessoas profissionais que vieram aqui para ganhar dinheiro e não procuraram compreender o que estava acontecendo. E tinham outros, também um bom número, que compreenderam que aqui estava acontecendo uma coisa importante para o Brasil. Esses são 2 lados que existiam aqui em Brasília. E então muita gente não compreendeu e muita gente não compreendeu. Muitos ficaram ricos e depois foram presos porque ficaram ricos de uma forma irregular, e outros estão feito eu falando o que eu quero. He said, there are 2 kinds of people. Ones who came here without any sense of responsibility and who just wanted to make money and leave, and the other ones who believed that they're doing something important for Brazil. The first half got a lot of money, left and went to jail because they got treated irregularly, and others like him are here talking to Cameron, free to talk whatever he wants to. Okay. What was it like? Because he worked on the completion. He worked at the beginning, but also worked on the completion of this cathedral under Oscar Niemeyer. What was it like working with Oscar on that? Como é que era o seu trabalho? Can you just put your head a bit more down, kind of put your head here? Oh, well, that's short. Like that? Yeah, not that much, but just vaguely in that direction. Okay. Posso responder? Como é que era trabalhar com o Dr. Oscar Niemeyer? Não, eu no princípio não trabalhava diretamente com ele. Eu estava nas obras. Então ele tinha o escritório com os arquitetos, desenhistas dele, e tinha os outros, feito eu, que trabalhava nas obras. Logo que cheguei aqui, eu fui trabalhar no hospital distrital, que é o hospital de base. Então eu era responsável pelaquela construção. Você é daqui não, né? Não. Pelaquela e por uma escolinha, uma escola classe. Eram as minhas responsabilidades. Aí depois me arranjaram isso aqui, eu fui me afastando dessas outras coisas, porque aqui me tomava o dia, a noite, com as coisas que eu tinha que escrever, que fazer, que estudar e me preocupar. Então eu fiquei dirigindo uma divisão de obras, mas que não me obrigava a estar lá, me obrigava a estar no escritório, e com uma permanência prolongada aqui. Eu tinha um escritório aqui na obra e eu tinha esse prolongamento, como é que se diz, o terceiro horário. Não se diz aí o primeiro horário, o segundo horário, o terceiro horário. Eu tinha o terceiro horário. E depois, quando você veio finalizar a catedral, você trabalhou com Oscar Niemeyer? Sempre trabalhando, sempre ouvindo eles lá. Então, quando eu trabalhei mesmo com ele, foi quando eu voltei para o Rio, que ele, diante do meu trabalho e tal, ele me convidou para refazer o escritório dele. Então eu refiz o escritório dele, porque na época ele estava viajando muito para a Europa, para fazendo os trabalhos fora. E o escritório, a responsabilidade era minha do escritório e dos trabalhos do escritório. Inclusive muito trabalho para Brasília. He said he was not
working directly with him, but he was responsible for a whole lot of workings here. And then I asked if then later when he came, if he worked directly. He said no, he never worked really directly. He started working directly with Oscar Niemeyer when Niemeyer invited him to go to rebuild his office in Rio, because he was traveling, Niemeyer was traveling so much, so busy doing other stuff, so he was the architecture responsible. So in that case, can you describe very quickly what Oscar Niemeyer's skills were, does he think, as a creator, as an architect? What were his skills? O que você acha, quais você acha que são as características do Oscar Niemeyer como o criador disso aqui? Pessoalmente, eu acho que a obra mais importante dele é o Congresso Nacional, que é uma coisa fantástica. Eu acho que nenhum arquiteto imaginou aquilo. Aquilo é pura imaginação. O Senado, a Câmara, aquele prédio lá em cima, aquela placa ligando os dois lados dessa esplanada, aquilo para mim é a obra que mostra mais talento do Oscar. Porque esse é mais essa fantasia que povoa a cabeça do Oscar, feita aqui, feito em Itamaraty, mas arquitetura, arquiteto, é o Congresso Nacional. Muito mais do que o Palácio da Alvorada. Isso é uma coisa muito pessoal, né? So he personally thinks that his best work is the Congress. Right. Is that it? Or did you describe the skills a bit more? No, he didn't describe the skills. He just said. I just want to get some idea of how, this what is- he was yeah. good at. You know, what made this so special? The curves, que- maybe, or something like that. O que você acha que é o forte do Niemeyer? Quais são os. No que ele é bom? Acho que é aquilo que ele diz, né? Eu faço uma coisa que é a arquitetura dele, que as pessoas podem gostar ou não gostar, mas nunca viram parecida. Essa é a atitude do Oscar diante da arquitetura. E qual que é a arquitetura dele? A arquitetura dele é essa, é o Congresso, é a Câmara, é a Catedral, é o Palácio do Itamaraty, é o Ministério da Justiça. Essa é a arquitetura dele, que começa lá na Pampulha, lá em Minas Gerais, que é o início disso tudo que aconteceu. E o Oscar fez muita coisa lá fora, e eu trabalhei com ele lá fora. Estive na Argélia, estive em Paris participando do Partido Comunista, do projeto Partido Comunista. Estivemos nos Estados Unidos uma vez também, mexendo, estivemos em Caracas, né? Mas muita coisa chamam para ver o Oscar, às vezes não fazem o que ele deixa pronto. Mas tem muita coisa espalhada pelo mundo e coisas de uma delicadeza, de um talento fantástico. So he says this is Oscar Niemeyer are those buildings. He doesn't say specifically what are the skills. Okay. 50 years on, the opinion is divided about this city. A lot of people love it. Obviously, people who live around here love it. But some people say it's a concrete monstrosity. And then the way it started, the deforestation project in Brazil. What does he say to that? Is he still proud of it, of the city? A cidade, ela é uma cidade belíssima, tem todas, mas muita gente também tem críticas dizendo que tem muito concreto, que tem pouco verde, que é uma cidade um pouco dura nesse sentido. E de uma certa maneira a cidade ela está no início a construção da cidade também inaugura uma devastação das florestas. Então, olhando hoje, né, tantos anos depois, para esse projeto, como é que você vê esse projeto? Como eu disse lá no início, que se exigisse aqui em Brasília os relatórios de impacto ambiental, não tinha sido feito, porque é tão barrado, tanto que não ia se construir. Eu digo que a primeira coisa que se fez, teve um prefeito, chama-se Sete Câmara. Ele resolveu plantar a W3, as árvores da W3 em uma semana. Aí trouxe um cara do Rio, um especialista, e ele plantou em uma semana. Mas ele usou espécies que não se habituaram com o nosso clima nem a nossa terra. Metade morreu, porque não tinha árvore, não tinha um estudo ainda
sobre as árvores que deviam ser plantadas aqui. Isso a Novacap, o governo, foi vivendo, foi fazendo viveiros, 2, 3, 4 viveiros, e aí começando a plantar as árvores do cerrado aqui, e plantaram muita mangueira também. Você vê que tem mangueira, e mangueira é uma árvore, eu acho que é da Ásia, mas se habituou aqui em Brasília, e hoje tem para todo lado. Você vê, se você olhar aqui mesmo, o que é que tem de árvore da região? Nada. Nas superquadras, o que é que tem de árvores da região? Praticamente nada. Que foi tudo cortado, tudo empurrado, tudo tirado, e depois se pensou em reflorestar, em refazer as coisas. Na época foi duro para nós e para a vegetação daqui também. At the time, as he said before, if there was to be a study, Brazil would not have been made. Yeah. But there was a governor who tried to plant plants here, and then he planted, but they didn't work out well because here the environment also didn't. It's very rough. So there are, for instance, lots of mango trees here, and so he says, if you ask me, it was tough. It was tough for the environment, and it was tough for us who built it. And he's still proud of it, though? Is he still proud of it? Mas você tem orgulho de De fazer ter parte? trabalhado aqui, tenho orgulho. E vou dizer, teve um governador aqui chamado Elmo Cerejo. Eu nem conhecia ele, era um baiano. E ele então, aquele parque da cidade, ele viu o olho da especulação imobiliária crescer com relação àquilo. Mas era uma coisa que se falava que aquilo iam fazer superquadras ali e tal. Ele aí fez um decreto e transformou aquilo num parque. Mas eu, pensando mais longe, eu vi que ele criou um bairro ali em cima, octogonal. Eu acho que aquilo, isso é uma coisa pessoal também. Eu tenho essa mania de dizer as coisas que eu penso mesmo. Eu acho que aquilo foi a moeda de troca com a especulação. Para fazer aquilo, precisava dar uma contrapartida. E a contrapartida foi esse bairro novo, que é aqui em cima, chamado Octogonal. So he says, for instance, there was a governor that saw the property speculation rising upon the park that we overflew, and then when he saw that, he transformed it into a national park. So it preserves it. But then the same guy also created a new neighborhood over there. It's called Octogonal, and his personal opinion is that it was kind of an exchange coin, you know. I created national park, so you cannot touch that, but I give you a place to unwind. So can you expand then on the idea that he was saying earlier But about... he's proud, he says. He's proud, yeah. And that the greatest danger to his idea, their idea rather, is property speculation. That is the greatest danger to the future of Brasilia, does he think? Qual que você acha que é o maior perigo para o futuro de Brasília? Essa vitória, ano a ano, da especulação imobiliária. Eu acho que os preservacionistas, vão começar a recuar um pouco nas suas fronteiras e vai acabar só com a preservação desse eixo e das superquadras, porque as superquadras, se mexerem, atinge a população que mora lá. E isso aqui, se mexerem, desmoraliza os dirigentes que habitam esses palácios. So the biggest danger is the victory of property speculation. Great. He thinks the future, Yeah. Brasilia will be, from the regional plan, it will be only left here, the strip here, and the super. Great. Really good. Quarters. Excellent. Just two more quick questions then. Number one, we are looking at how sustainable Brazil's development is. Does he think, how much of a problem does he think there is in a tension between the growth that this country wants and the environment? How much of a trade-off is there? A gente está tentando investigar um pouco a questão do desenvolvimento sustentável no Brasil. O que é? Então, estamos tentando investigar um pouco a questão do desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, quanto que você acha que tem tensão entre o crescimento e a sustentabilidade ambiental? Como é que você vê essa tensão? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso.
que tem muita gente que usa muito isso e que não sabe o que está dizendo. Então tem que ver o que é ser sustentável, se é sustentável mesmo, e se é bom para a população, deve ser feito, deve ser rigoroso, a gente deve ser rigoroso. Não como fazem aqui. Tem uma superquadra, o setor noroeste, que eles dizem que é a primeira coisa sustentável aqui de Brasília, e eu li esses dias um texto de um especialista esculhambando, diz que ali não tem nada de sustentável. E eu tenho que acreditar porque o cara é um especialista. E eu só sou um vivente dessas plagas aqui. He says you have to demystify a bit what is sustainable, what is sustainability, what it isn't. For instance, there is a new neighborhood here created on the behalf of being very sustainable, but the other day there was a report on the newspaper written by specialists saying that it's nothing sustainable about there. it, right? So there's not fraudulent, but there's problems with the whole notion of it, yeah. Very last question. For him personally, as a Brazilian, how important is the environment to him? para você pessoalmente, como brasileiro, qual a importância do meio ambiente? Eu sou um preservacionista. Eu tenho uma fazenda no sul da Bahia, que há uns 15 anos atrás eu estabeleci uns marcos e disse: daqui não se tira nem um cabo de machado. Não pode cortar uma árvore para fazer um cabo de machado. E isso eu conheço qual é a resposta disso. Então é muito mais fácil do que se diz, porque eles botam uma dificuldade para que não se faça. Mas é mais fácil se eles forem de uma forma gradual, que as pessoas possam compreender, vão fazer. Senão, nós vamos, não é que vamos para o brejo, não, mas vai baixar muito a qualidade de vida. Aqui, esse parque que eu falei, eles plantaram coisas que não eram daqui, plantaram pinheiro lá no parque. Depois de uns 15 anos, deu uma doença que teve de tirar tudo, porque eles não são daqui. Então, essas coisas que têm que ser estudadas, ditas, em cima da verdade, como o Supremo Tribunal está fazendo agora. Em cima da verdade, botando em cana quem andou fora da linha. So he thinks, I lost the beginning. What was the question again? So Go away. You know what? What I forgot to do was I'm going to ask the last two questions in a row, just for the camera's sake, because Okay. I've faced them in the third person. Okay. How much do you think there's a trade-off between the growth that Brazil wants and its desire to protect its environment? For you personally, as a Brazilian, how important is the environment to you? What was the answer to that last one? The answer, the Pode answer was that perguntar. Comigo pode perguntar o que quiser. he is a preservationist Yep. himself. Yep. He has a farm in the south of Bahia Top. where he says here in this area here nothing is destroyed, not even to get make an X Yeah. whatever. So nothing is destroyed, and he says it's easier to make it than they say it is. People may put lots of difficulties in order to sell facilities, to Yeah. sell things that are easiness. Yeah. But the truth has to be searched for, Yeah. and the ones who don't walk in the line, they have to go to prison. Great. Actually, I'm very quite my word answer, right? If you had to live in one of these three cities, Rio, Sao Paulo, or Brasilia, which one would you live in? Se você tivesse que viver numa dessas três cidades, Rio, São Paulo, Brasília, onde você moraria? Se eu fosse rico, eu ia morar no Rio. Mas como eu sou médio, eu me sinto muito feliz aqui. Médio e ficando velho, né? Porque onde eu moro aqui na 302, eu posso viver ali. Eu desço do meu prédio, tem um restaurante bom ali, tem as farmácias, tem a frutaria, tem tudo em volta de mim. Eu posso fazer tudo sozinho. Eu ainda não preciso de gente para me conduzir. And the answer was? Olha, deixa eu dizer mais alguma coisa. Olha aqui, deixa eu dizer. Eu venho de um estado muito pobre. Eu sou de Alagoas, Maceió. Então me incomoda aqui em Brasília que o plano piloto e as cidades satélites
sejam todas sustentadas pelo resto do Brasil, inclusive pelo meu estado que não consegue se sustentar. E isso sempre me incomodou e sempre que eu posso eu falo nisso, porque eu já propus uma vez no Congresso, aí fui um senador, propondo que diminuísse o Distrito Federal para a área tombada, para ficar mais barato para os outros estados. Brilliant, fantastic. That's brilliant. Now listen, we don't need reverses or anything else.